Hoje vamos finalizar o nosso estudo do capítulo 6 de Daniel e veremos que a trama para matar Daniel, na verdade, não deu certo porque Daniel confiou em Deus. Deus atuou de forma milagrosa, livrando-o de ser morto por leões famintos, e ao mesmo tempo, Daniel e Deus foram vindicados quando os verdadeiramente culpados foram punidos. Acompanhe-me na leitura de Daniel capítulo 6, versos 24 a 28. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Coisas muito interessantes podemos ver nesses versículos. Primeiro, que Dario, ao ver o livramento miraculoso de Daniel, Dario respondeu a este livramento louvando ao Deus verdadeiro. E não apenas isso. Além de reverter o decreto anterior, Dario deu um decreto ordenando que todos tremessem e temessem perante o Deus de Daniel. Ou seja, Dario teve a certeza de que o Deus de Daniel realmente era soberano. E o próprio rei Dario deu um grande testemunho do Deus verdadeiro a toda a sua nação. Ao mesmo tempo, percebemos no texto que a fidelidade de Daniel foi recompensada e que os culpados foram punidos. De modo que Daniel foi vindicado, foi justificado diante de todos, bem como ao Deus verdadeiro. Isso aqui, amigo ouvinte, é um exemplo do que vai ocorrer pouco antes, ou melhor, durante a volta de Cristo, quando Cristo voltar. O povo de Deus terá um livramento miraculoso da perseguição que sofrerá de acordo com Apocalipse 13, o mal será punido e Deus e seus filhos fiéis serão vindicados perante o universo. Todo o universo vai perceber que Deus é amor, que Deus é justo em punir os maus e salvar os seus filhos que realmente o aceitaram como Salvador. Só que em Daniel 6,24 nós percebemos que há um aparente problema. As famílias daqueles administradores perversos que tramaram a morte de Daniel também foram mortas juntamente com eles. Será que a Bíblia prova isso? A resposta é óbvia, não. A Bíblia simplesmente aqui está registrando a lei persa daquela época. A lei persa simplesmente punia tanto o culpado quanto os seus familiares. E a Bíblia não está dizendo que esta lei é correta, simplesmente está registrando um fato histórico, de que a lei persa, equivocadamente, punia também os familiares juntamente com o culpado. Se você quer saber a posição bíblica sobre o assunto, você tem que recorrer. Se você quer saber a posição bíblica sobre o assunto, você tem que recorrer a textos
bíblicos que demonstram a opinião de Deus e da Bíblia sobre isso. Por exemplo, em Deuteronômio 24:16, percebemos que a Bíblia é totalmente contra aquela lei persa que ela registrou, simplesmente para a nossa informação. Lemos o seguinte: os pais não serão mortos por causa de crimes cometidos pelos filhos, nem os filhos por causa de crimes cometidos pelos pais. Uma pessoa será morta somente como castigo pelo crime que ela mesma cometeu. Aqui está a opinião bíblica. Aqui Deus, ao inspirar Moisés, ensinou ao povo de Israel que, ao contrário de várias nações pagãs, eles deveriam ser diferentes. Enquanto nações pagãs puniam os culpados juntamente com os familiares inocentes, a Bíblia diz para não fazer isso. Em Deuteronômio 24:16. A Bíblia também reforça essa ideia em Ezequiel capítulo 18, versos 4 e verso 20 também. Eu vou ler para você Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Você pode ler Ezequiel 18, versos 4 e 20, mas eu vou ler para você apenas o verso 20, que diz assim: aquele que peca é que morre. O filho não sofrerá por causa dos pecados do pai, nem o pai por causa dos pecados do filho. A pessoa boa será recompensada por fazer o bem, e a pessoa má sofrerá pelo mal que praticar. Então você percebe que a Bíblia simplesmente registrou a lei persa antiga, sem contudo aprová-la. Deus não é a favor de que o inocente seja punido com o culpado. Isso é diabólico e, obviamente, o diabo influenciou várias culturas pagãs e, obviamente, várias culturas pagãs da época cometeram muitas injustiças, inclusive o próprio Dario, que era um pagão e que estava ali num processo de conhecer melhor ao Deus verdadeiro. Mas o mais importante desse texto é percebermos que, assim como ocorreu nos dias de Daniel, quando Cristo voltar, os filhos de Deus serão vindicados, justificados, e os ímpios serão punidos. E aí a justiça, o amor e a paz reinarão no universo para todo sempre, incluindo, obviamente, o planeta Terra, porque o planeta estará limpo do mal e não mais existirá o conflito cósmico entre Cristo e Satanás. E eu gostaria de fazer um convite especial a você. Estou preparando um seminário para adolescentes. Se você tem interesse em aprender melhor a lidar com o filho adolescente, se você tem interesse em ensinar seu filho a ter uma adolescência feliz, saudável, fluida e dentro dos caminhos de Deus, eu queria convidar você a se inscrever nesse seminário. Há um link no final da descrição aqui deste áudio no YouTube e seria muito importante que você se inscrevesse porque as vagas são limitadas. Eu iria lançar esse seminário no dia 20 de janeiro, mas decidimos dar mais vagas porque muitas pessoas estavam pedindo para fazer parte dos grupos de WhatsApp. Então, inscreva-se, será uma satisfação ter você como aluno desse seminário. Muito obrigado por sua companhia no estudo desta semana. Na próxima semana, nós vamos começar a estudar a parte profética do livro de Daniel, que vai dos capítulos 7 ao capítulo 12. Então, teremos aí algumas semanas para estudarmos essa parte profética e na próxima semana estudaremos o capítulo 7. Que Deus te abençoe, um abraço e até lá! Você tem uma oportunidade de ser membro deste canal e fazer parte de um grupo especial de alunos que está recebendo lives mensais, seminários gratuitos, estudos. Pessoas que querem estudar a Bíblia de forma diferente estão se tornando membros, assinantes do canal. Então, faça essa assinatura, né? Você tem muita coisa boa a receber, seminários gratuitos, lives, respostas a dúvidas, eu posso ter uma interação mais pessoal com você. Então toque no botão ou clique no botão
seja membro e você vai ver as condições e as vantagens de fazer parte do nosso canal como assinante.